E eu vou conversar com vocês sobre essa mega operação de resgate, de ajuda às pessoas alagadas. Você vê equipamentos aqui dispostos e prontos para ajudar, o pessoal da Defesa Civil ali atrás. E a gente vai falar com vocês sobre como é que está se desenrolando essa operação e dados aí que eu particularmente nunca tinha visto, mas que agora estão disponíveis. Eu estou entrando aqui na sala para falar com o comandante do incidente, com o capitão Roger Santos, que vai falar para a gente como é que está esse trabalho. Como é que está esse trabalho agora e qual a preocupação de vocês? Estamos no 7º dia de operação aqui em Rio Branco, né? O nível do rio Acre está transbordado, atingindo atualmente 15,78 metros, né? Nós temos diversas chamadas, principalmente dos bairros 6 de Agosto, Abitasa, Cadeia Velha e Taquari. Nossas equipes estão intensificando as ações nesses bairros para poder dar conta das chamadas. O trabalho funciona de uma maneira, num fluxo muito regular, né? O cidadão que precisa da nossa atuação liga 193, essa ligação cai no nosso CICC, o nosso COBOM, que um atendente coleta as informações e encaminha as demandas para esse posto de comando. De pronto, a gente observa se há alguma equipe disponível para fazer o atendimento na maior brevidade possível. Obviamente, o número de ocorrências nesse momento é bem superior ao que a gente tem de equipe, mas a gente está com bastante bravura para fazer zerar essas filas, né? Então, eu queria te perguntar agora, comandante, um pouquinho desses monitores aqui, o que eles dizem. Vamos começar por esse aqui, por exemplo. O que é esse monitor aqui? Esse monitor representa a quantidade de equipes que estão atuando, né, e a condição que elas estão. Então, nós temos equipes livres, né, no momento estão 0, as demais estão empenhadas. 0 equipe livre nesse momento? Não, justamente, todas as equipes estão empenhadas de alguma maneira, né? Em função do seu horário do almoço, nós temos 4 equipes fazendo a refeição, né, e a gente contabiliza o tempo dela para esse almoço, né? No momento eles têm 39 minutos para concluir o almoço para já voltar a retirar famílias. Então é aqui que a gente controla elas, né? Então quais são as equipes, quais são os chefes de equipe, qual o motorista, qual o bairro que ela está atendendo, de modo que a gente sempre tenha sob supervisão a equipe para a gente conseguir produzir mais, né? Perfeito. O que é esse monitor aqui? Ela representa o nosso esquema de atuação. Então as chamadas que chegaram são oriundas de basicamente 9 bairros. A gente catalogou esses chamados e classificou as ruas, né, conforme o rio avança, né? Então, os quadrados em vermelho são as ruas prioritárias, porque são as primeiras ruas que são atingidas e, nesse momento, são as que se encontram num grau de submersão mais elevado. Então, a gente concentra a nossa atuação nessas ruas que estão na caixa vermelha para conseguir tirar aquela família que está sendo mais afetada, né? Então, se você ligar e, eventualmente, não tiver numa rua dessa, a gente entende a gente conclui que a sua casa está numa área que pode aguardar um pouco para a gente poder retirar uma família que está numa dessas ruas que já está totalmente deflagrada. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse monitor. Me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, comandante, esse total de bens resgatados. Eu nunca tinha visto essa estatística em alagações anteriores. Pode ter sido um descuido meu, mas quero lhe perguntar, é a primeira vez que esse número é contabilizado em tempo real? Sem dúvida. Para esse ano, a gente, né, o Corpo de Bombeiros, junto com o Governo do Estado, investiu em bastante tecnologia para fazer a gestão do desastre hidrológico. Então, a forma que a gente capta as informações nos possibilita diversas estratificações, né? Um deles é o valor estimado que a gente resgatou, se elas estão na casa de parentes, se elas foram para o abrigo público, travessia, cestas básicas, efetivo. Aqui tem um gráfico do nível dos rios. Então, a gente está constantemente fazendo esse monitoramento para conseguir tomar a melhor decisão possível para aquele momento. Certo. Vou lhe chamar aqui para fora, comandante, porque eu estou recebendo informação aqui de que esse bunker aí que vocês ficam está atrapalhando um pouquinho a nossa conexão. Só tenho mais uma perguntinha para te fazer. Como é que está? Tem muita chamada em espera, as pessoas estão tendo que esperar demais. Hoje pela manhã a gente recebeu reclamação de alguns moradores do Ayrton Senna. A gente sabe que foi pedido justamente pela Defesa Civil que as pessoas saiam antes de alagar, mas infelizmente algumas pessoas aguardam alagar para pedir ajuda. Como é que está essa situação neste momento? Não, sem dúvida. Os órgãos públicos se esforçam para manter a população informada, né? Então, basicamente desde novembro, tanto a Defesa Civil estadual como municipal, bem como o Corpo de Bombeiros, vem noticiando tanto na imprensa como nos seus
canais de comunicações próprios, a movimentação dos rios, das chuvas, indicando o risco de enxurrada, o risco de alagação, para que a população justamente tenha as informações necessárias para fazer a decisão, se ela permanece na casa dela ou se ela sai. Contudo, ainda há esse comportamento de esperar até o último momento para sair da casa, e quando a pessoa liga, às vezes já é em estado de desespero. E só que nesse momento várias pessoas estão afetadas e várias pessoas estão na mesma condição grave, né? Então a gente tenta fazer o melhor possível com as equipes que tem e a gente vem fazendo frente à demanda. Obviamente ainda temos demanda reprimida, porque de fato ontem explodiu de ligações. Para vocês terem uma ideia, em 24 horas recebemos cerca de 700 ligações. Durante o dia a gente conseguiu resolver 290 delas, né, que nem todas são famílias, às vezes são em reiterações, que representou a retirada de 69 famílias. Né? Então iniciamos o dia com um passivo de 300 e isso vem aumentando ao longo do dia. Mas, de novo, com tecnologia, gestão e dados, a gente vem tomando as decisões de uma maneira bastante assertiva para que a gente consiga minimizar os danos à população. Perfeito. Agora eu estou vendo aqui no monitor de vocês, quem está em casa não vai conseguir ver por causa do reflexo ali, mas a medição está em 15,78 metros, porque eu não posso entrar senão vai faltar sinal. 15,78 metros. A Defesa Civil tinha dito que no meio-dia estava 15,71 metros. É algum sistema diferente que vocês utilizam para saber essa medição? Em Rio Branco nós temos uma régua linimétrica do Serviço Geológico Brasileiro que fica na ponte metálica. A instalação, por conta dos balseiros, está com bastante turbulência, então de modo que há uma oscilação do nível máximo e mínimo ali na régua que acaba interferindo nessa leitura. De modo que o Corpo de Bombeiros, né, fez duas ações basicamente, né? Instalou uma câmera para acompanhar essa régua em tempo real e de maneira remota, bem como instalou uma régua no 1º Batalhão, que a água também já chegou aqui, para conseguir ter uma leitura mais precisa, né? Então a régua no 1º Batalhão do CBMAC é uma régua que atende os critérios científicos para ser usado como medição e vem servindo para a gente tomar as decisões, mas não é a nossa intenção ser uma informação oficial para a população. Isso continua a cargo da Defesa Civil Estadual e Municipal. A gente instalou aqui simplesmente para a gente ter uma informação mais precisa, justamente para entender o comportamento do rio, né? Situação que não é tão possível no momento na régua do Serviço Brasileiro Geográfico por conta da turbulência das águas em função dessa cheia, né? É balseiro, é ondas, o próprio público, né, quando brinca ali no rio com jet ski, movimenta embarcação, isso acaba fazendo uma oscilação que para a gente que trabalha, né, com a decisão e precisa de um ambiente calmo não é proporcionado nesse momento. Então não queremos criar uma concorrência, foi só uma forma da gente entender melhor. Entendi. É para acompanhar a tendência de subida, descida, mas não é... Entendi. Muito obrigado, viu, capitão? Perfeito. Agradeço aos telespectadores do ACE 24 horas e saibam que estamos à disposição. Se precisar do Corpo de Bombeiros, ligue 193. Só para curiosidade, onde é que está? A água já chegou aqui, foi isso? Já chegou aqui? O senhor disse que tem uma régua aqui? Isso, o batalhão tem um quintal grande, né? E ele fica de fundo com a Habitasa, né? E a água também aqui com 15 metros chega, não chega a afetar a estrutura do batalhão, mas virou um ponto de coleta de informação para a gente.